Mais uma vez, bom dia a todos e todos. No encontro de hoje, damos continuidade ao tópico denominado de jurisdição e competência penal. Estamos na fase do que o pensamento jurídico chama de possibilidades da modificação da competência penal, traduzido por dois institutos que estão previstos normativamente lá no Código de Processo Penal, nos artigos 76 e 77 do CPP, portanto, e ontem chegamos já passamos pela ideia de conexão e iríamos começar continências, salvo engano, memórico aqui, e depois vamos tratar do tópico seguinte do plano de aula, de curso, da disciplina, que é a teoria geral da prova e provas em espécies no processo penal, na teoria do processo penal e do processo penal brasileiro, digamos assim. Sobre o que a proposta que havia colocado ontem, acerca do encerramento da disciplina no dia 28, ser com o professor, conversei com o professor Pierre Souto Maior, ele aceitou o convite, inclusive já me mandou o tema, eu vou colocar aqui no chat os dados. Tudo 10. Horas. Aqui. Bom, então, dia 28/10, encerramento da disciplina, teremos uma conferência proferida pelo juiz do Estado de Pernambuco, professor de processo penal nos cursos de pós-graduação da ACES e da Escola Superior da Magistratura de Pernambuco, membro da Associação Juízes para a Democracia, Pierre Souto Maior. Ele viu, inclusive, o título. Sim, 28/9, não 28/10. Sim, 28/9, desculpa. 28 de setembro. Certíssimo. O semestre acaba dia 5, sim, dia 15 no geral. No total, o semestre acaba dia 15 de outubro, né? Dia 28/9. 28/9. Eu que digitei errado, pensando em outra coisa, provavelmente. Mas você está correta, Jéssica. Dia 28/9. 28 de setembro. O semestre acaba dia 15 de outubro. Até 14 tem para se colocar todas as notas envolvendo as avaliações, prova final, tudo. Tem até 14 de outubro. Então, dia 28/10, digo 28/9, às 11 horas. Depois, na próxima encontro, eu já deixo o link aqui com todos. Enfim, vai tratar sobre o que nós conversamos, que ele denominou de produção inquisitiva das decisões judiciais no processo penal brasileiro, ou seja, vai trazer aqui uma série de casos em que, na sua ideia, tem se traduzido por uma negação da estrutura jurídica de acusação do processo penal brasileiro, ou seja, de um processo penal de acusação, e também sobre o que ele chama de comércio penal, que são as contaminações dos institutos de outros sistemas, como o sistema da Common Law, no sistema da Civil Law, na versão brasileira. Enfim, dia 28/9, às 11 horas, mas no próximo encontro eu deixo o link aqui para todos. Muito bem. Então, vamos nós, digamos assim. Bom, estamos no tópico jurisdição e competência penal. Ontem falamos sobre o artigo 76, falamos aqui sobre a ideia do primeiro plano ou do primeiro instituto, como diz a doutrina brasileira, de modificação da competência penal. Eu utilizei aqui
utilizei aqui a expressão flexibilidade da competência penal, penso que ela é bem mais adequada, não é exatamente uma modificação, mas é uma flexibilidade, ou seja, porque envolve um campo de interpretação das possibilidades em que o magistrado pode conduzir o processo entre duas estruturas, uma estrutura tipológica, ou seja, das condutas praticadas, das ações realizadas, dos comportamentos delituosos, e do outro lado, a outra estrutura, que será o outro tópico que trataremos em seguida, que é a ideia do conjunto probatório, ou seja, a ideia de conexão, de modificação, como diz a doutrina, da competência penal, pelo a série reiteradas de condutas praticadas e, portanto, concurso de crimes, material ou formal, por um lado, portanto, essa questão tipológica, e a outra, que é a questão da produção da prova no processo penal ou do conjunto probatório. No artigo 76, a ideia de conexão. No artigo 77 do Código de Processo Penal, do CPP, a ideia de continência. Portanto, dessas duas possibilidades, como diz a doutrina brasileira, de modificação da competência penal, a segunda, prevista no artigo 77, assim como a outra, também traduz uma lógica, né? Aqui, na competência, nós podemos dizer que ela tem uma lógica distinta da lógica processual ou da lógica de modificação de competência processual, de competência penal processual, daquela do instituto denominado conexão. Ou seja, quando nós falamos de conexão lá no 76, o critério de modificação da competência penal, como diz a doutrina, é um critério de pluralidade de agentes e de unicidade de crimes, ou seja, de sujeitos presentes na cena, no modus operandi, na execução, na coexecução, etc., e um número de crimes, ou uma reincidência, ou uma simultaneidade, reincidência não, simultaneidade, de ações que caracterizam, portanto, o concurso de crime, seja ele material ou formal, como diz a teoria do direito penal. Ou seja, na conexão, nós teríamos requisitos fundamentais de modificação dessa competência que tem essas duas estruturas, digamos assim. Sujeitos de um lado, crimes de outro, como primeira estrutura, né? Enquanto que na continência do artigo 77, você que eu digo, no âmbito do processo penal, o juiz tem que procurar manter uma coerência nas suas decisões judiciais à luz da ideia do conjunto probatório produzido pelas partes, portanto, naquela fase. Ou seja, para se decidir sobre questões complexas, como nos referimos aqui, sobre questões muito complexas do próprio processo penal, seja na realidade brasileira ou em qualquer outra realidade de um processo penal, sempre à luz da ideia de um processo penal de estrutura jurídica acusatória. Então, no que se refere à continência do 77, ela tem a função, né, de traduzir esse momento processual, uma função de prever o que poderia ser conceituado, definido como disposições. Ou seja, a competência será a competência penal, ao final de tudo, ou seja, analisada a primeira fase de sujeitos ou agentes, de sujeitos do delito ou agentes do crime, e o concurso de crimes, ao final, a competência penal será determinada pela segunda estrutura de institutos ou pela segunda possibilidade, pela ideia de continência. Ou seja, a ideia de continência determina, portanto, qual será a competência penal. E determina isso por dois momentos, digamos assim. Ou, para alguns autores, essa determinação surgiria em função de duas fases nesse momento do processo penal. Quando nós temos duas ou mais pessoas e uma só infração, ou seja, quando eu tenho um concurso de agentes em um único crime, e não concurso de crimes e concurso de agentes, ou concurso de crimes em um único agente. O primeiro critério para a continência é, portanto, identificar uma estrutura em que eu tenha vários sujeitos, várias pessoas, vários agentes com uma única infração, com um único delito, um único crime.
Essa é o primeiro critério da continência. E o segundo é exatamente quando eu tenho uma série de infrações cometidas, uma série de infrações praticadas, e que essas infrações praticadas, elas têm que ter uma previsão legal no próprio Código de Processo Penal. E aí eu tenho que identificar se essas condutas, se essas ações, elas estão naquele rol, naquela descrição normativa estabelecida nos artigos 70, 73, 74 do Código Penal Brasileiro, do CP, ou seja, do Decreto 2848 de 1940. Então, como é que eu sei que estou à luz da continência do artigo 77? Quando eu tenho um primeiro critério de várias pessoas e uma única infração, um único delito, ou quando eu tenho várias infrações cometidas e que essas infrações são direcionadas especificamente para uma estrutura normativa. Artigo 70, 73, 74 do Código Penal Brasileiro. Ora, como se dá, portanto, aquilo que a doutrina, o pensamento jurídico brasileiro vai chamar de regras de fixação, em casos de conexão e continência. Ou seja, como eu vou identificar que é o momento de estabelecer essas regras de fixação? Como eu vou identificar que é o momento de se pensar que estou à luz, no caso dessa fase do processo penal e do magistrado, que estou à luz de um caso que é do 76, é de conexão, ou é do 77, é de continência, e, portanto, eu tenho que, no âmbito da teoria dos procedimentos jurídicos, dos atos judicantes, realizar essa escolha e afirmar através dessa teoria de procedimentos. Ora, as regras de fixação, o instituto da conexão é esculpido no artigo 76, o instituto da continência é esculpido no artigo 77, os dois critérios da continência sobre pluralidade de pessoas e unidade de infração, e a ideia de infrações cometidas à luz de normatividades específicas, no 70, 73, 74 do Código Penal, e a própria ideia agora, digamos assim, dos casos para fixação de conexão ou continência dos dois institutos estão no artigo 78 do Código de Processo Penal. Os institutos estão nos dois artigos precedentes. A aplicação de A ou de B é determinada pelas regras de fixação previstas no artigo 78 do Código de Processo Penal. Ou seja, caso de conexão, quando eu estou em caso de conexão, ou um dos casos de conexão, por exemplo, é a ideia de crime continuado, prevista, e aí a descrição sobre o que é crime continuado, previsto lá no artigo 71 do Código Penal Brasileiro, do Decreto 2848. Então, eu vou falar de conexão quando eu tiver essa pluralidade. O artigo 71 do Código Penal, sobre crime continuado, me dá essa pluralidade de ações praticadas que fazem nascer, portanto, uma série não apenas de condutas, mas de tipologias, digamos assim, previstas lá na parte geral do Código Penal Brasileiro. Exemplo, ou a ideia de exemplo que muitas vezes, ou na maior parte dos casos, a doutrina traz. O júri é um órgão jurisdicional, ou seja, aquilo que nós tínhamos falado ontem. O júri é uma espécie de justiça especial, o júri é uma justiça especial em si, ou o júri é um momento de especialidade pelos atos que têm que ser praticados e que tem previsão só para o tribunal do júri, portanto, dar a ele uma especialidade em termos de procedimentos, ou seja, em termos procedimentais, e, portanto, ele seria um espaço dentro do processo penal que não se caracterizaria por uma instituição como é ou como são as categorias de justiça. Ele é mais um momento do processo penal e da justiça criminal com atos de especialidade. Ou seja, o júri é um órgão jurisdicional, o júri, portanto, representaria um modelo de jurisdição e, portanto, estaria dentro de competências penais em modelos de justiças especiais. Para nós, não.
para uma parte significativa da doutrina, não. Para um ou outro posicionamento, sim, voltamos à dialética que nos referimos ontem. O que significa dizer que o júri, por si só, ele provoca uma ideia de concurso de jurisdição, não por ser uma justiça especial na nossa interpretação, mas por ter atos de especialidade no seu procedimento direcionado a uma prolação de sentença condenatória ou absolutória que se dará por um órgão, o Conselho de Sentença, um órgão leigo, mas que a dosimetria da pena será construída por um juiz togado por um magistrado, pelo Estado juiz, digamos assim. Ora, os autores constroem a ideia de um concurso de jurisdição e que pode causar confusões e que aumenta a complexidade no processo penal, nessa interpretação do júri como um órgão jurisdicional. Então, se ele seria um órgão jurisdicional, o tribunal do júri, a seção do tribunal do júri, o júri, e poderia fazer surgir um concurso de jurisdição, o lugar da infração determinaria a competência. E aqui, naquilo que nós falamos ontem, lugar da infração, e aqui, como eu tenho uma pluralidade, estou falando de crime continuado, por exemplo, do artigo 71 da parte geral do Código Penal, eu tenho que saber qual dessas infrações é a mais gravosa. Ou seja, qual dessas infrações é aquela que o legislador majorou a pena, não majorou porque aumentou, ou seja, construiu a pena mais gravosamente. Então, o primeiro critério no que se refere à ideia do tribunal do júri, para saber se eu posso modificar a competência, se eu posso flexibilizar essa competência, é identificar o local da infração e saber, no local da infração e à luz da própria infração, qual é a mais gravosa. E o critério da mais gravosa, sem dúvida alguma, é o critério da pena estipulada pelo legislador na norma correspondente, digamos assim. O segundo critério seria o lugar com maior número de infrações. Ou seja, qual o espaço geográfico que eu tive o maior número de condutas praticadas de execução e, portanto, de consumação. Então, esses dois critérios minimizaria, digamos assim, a ideia de complexidade sobre a modificação da competência. Mas também, para além de competência em razão da matéria, para além de competência penal em razão da pessoa, para além de competência penal em razão do lugar, como nós já vimos aqui nesse capítulo, teria também, segundo o próprio pensamento jurídico, que é a memória da construção do Instituto Dual, Jurisdição e Competência, nós teríamos também que falar de competência pela prevenção. E a competência pela prevenção, vai dizer a doutrina, ela é traduzida a exemplo da ideia do concurso de jurisdição por dois critérios. Um primeiro critério, que pode ser intitulado de concurso de categorias tipológicas ou concurso de categorias de crimes ou delitos, né, para se auferir, portanto, qual o crime de maior reprovação, ou seja, qual o crime em que você observa, o senso comum observa e diz, essas condutas praticadas são repugnantes, são altamente reprováveis, digamos assim. Né? Esse seria, portanto, o primeiro critério. E aqui é um critério de gravidade do crime, né, em relação à reprovabilidade pelo senso comum, e não de gravidade do crime pela reprimenda penal, a sanção penal, a pena atribuída pelo legislador na construção da norma. E o segundo critério seria uma categoria ou uma espécie de concurso de jurisdição que se traduziria entre comum e especial. O tribunal do júri sempre vai ser especial, né? Já que, como nós já vimos, e como todos vocês sabem, ele tem um rol delimitado sobre a ideia de sua competência. Condutas dolosas, tentadas ou consumadas contra a vida. E esse concurso de jurisdição comum ou especial delimita, portanto, as possibilidades de flexibilidade, ou, como diz a doutrina, de modificação
de modificação dessa competência penal, digamos assim. Ora, nesse ponto, a doutrina recebe crítica, né? E no que tem sido discutido nos últimos tempos que eu digo é em relação ao momento em que chegou no Congresso Nacional os trabalhos da Comissão de Notáveis do projeto de lei 8045/2010 do novo Código de Processo Penal, é de que no novo código há uma ideia, e se assim for votada ela será a vencedora, há uma ideia de, no campo da competência por prevenção, se excluir o primeiro critério, que seria o critério do concurso de tipologias de crimes ou delitos, em função da ideia de reprovabilidade pelo senso comum, ou seja, de gravidade do delito, porque o senso comum interpreta que esse crime é extremamente grave. Lá no projeto de lei, portanto, no novo Código de Processo Penal, ele procura excluir o que está no inciso 3 do artigo 78 do Código de Processo Penal, tratando, portanto, sobre a ideia de modificação da competência pelos dois institutos, conexão e continência. Então, a ideia da Comissão de Notáveis é que, quando falarmos de concurso de jurisdição, quando falarmos de competência por prevenção, manter os dois critérios no concurso de jurisdição, mas a competência por prevenção ter só um único critério, e ser eliminado, portanto, a ideia de reprovabilidade ou de auferir a gravidade por um olhar social, por um olhar do senso comum. Nós vamos encontrar isso lá, portanto, no novo Código de Processo Penal, que pleiteia, conforme a redação que está lá, a revogação do inciso 3 do artigo 78 do Código de Processo Penal. Assim como as disposições dos artigos 111 e 112 que tratam da matéria sobre modificação da competência, digamos assim, ou as modificações da competência. Ora, se eu tenho possibilidades de modificação da competência pela conexão e pela continência, nos artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal, e com a sua teoria de institutos, com a sua teoria geral de institutos determinada ou organizadas pelo artigo 78 do Código de Processo Penal, essas modificações, ou aquilo que nós estamos chamando de flexibilidade, elas têm consequência, ou, como diz a doutrina, elas geram efeitos, e eu penso que é uma expressão bem mais adequada, né? Ou seja, essas possibilidades de modificação geram efeitos, ou seja, aquilo que o pensamento jurídico vai construir como dos efeitos da conexão e da continência. E quais seriam esses efeitos, portanto, desses dois institutos para modificar a competência penal? A primeira estética, digamos assim, a primeira estética processual de efeitos é a ideia que a própria doutrina em matéria penal e não processual penal chama de crimes por conexão. Nós falamos aqui por diversas vezes, né, sobre processos específicos, como, por exemplo, do ex-presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, em um processo em que os meios de comunicação social nominaram o processo do triplex, ou o caso triplex, né? Naquele processo, tem uma série de argumentações pelo Ministério Público de crimes conexos àquele, que, portanto, os processos que estariam em outras varas e foros competentes poderiam se traduzir por não foros competentes e, portanto, pela ideia de crimes conexos, deveriam ser anexados ao processo do triplex para um único julgamento, não um único julgamento no sentido de unitário, mas por um julgamento uno, um julgamento uno, pelo mesmo magistrado, e não por magistrados diferentes e por justiças diferentes. Em função dessa ideia de conexão, no caso específico, que me refiro, a 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba seria competente para julgar aquele processo e os conexos a ele, pela ideia
de crimes conexos, trazendo aqui a ideia dos efeitos da modificação da competência. Um dos efeitos seria exatamente esse, ou seja, a necessidade da infração, a necessidade do que a doutrina vai chamar critério de necessidade de unificação dos processos. Se os crimes são conexos, ou seja, o crime do triplex é um crime que se caracteriza por corrupção passiva do réu. Isso. Em que o agente corruptor é uma construtora denominada de OAS, mas também tem o caso de corrupção passiva da Petrobras, que é uma empresa pública, e o réu também teria sido beneficiado, teria recebido uma vantagem indevida por umas ações. Ora, então, o processo referente à Petrobras, que está na Justiça Federal de Brasília, pela ideia do critério de necessidade de unificação dos processos, como tradução do efeito da modificação da competência penal pela continência, ele deveria ser anexado ao processo da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, e, portanto, o juiz ali, se o juiz fosse competente, né, porque o Supremo Tribunal Federal julgou o juiz parcial e incompetente, se o juiz fosse competente, então os julgamentos se dariam ali na 13ª Vara. Assim também constrói essa regra o artigo 79 do Código de Processo Penal. Ou seja, aquilo que o pensamento jurídico, aquilo que a doutrina, digamos assim, aquilo que a doutrina vai chamar de critério de necessidade de unificação dos processos é, na verdade, uma tradução, né, da normativa esculpida pelo artigo 79 do Código de Processo Penal. Mas isso se resultaria em uma questão obrigatória ou em uma questão facultativa? Ou seja, esses efeitos da conexão, eu posso trabalhar à luz da ideia de que eu estaria à luz de casos de cisão, de casos jurídicos processuais penais de cisão, em que eu tenho que analisar também ideias sobre institutos de obrigatoriedade ou de facultatividade, ligado às categorias de justiça, ou seja, ligado às categorias de justiça especiais. Isso se daria em qualquer justiça. Eu citei uma categoria de justiça aqui, a Justiça Comum Federal, na hipótese do processo referido, do caso concreto referido. Então, aqui a ideia é de uma Justiça Comum Federal. Mas isso se daria em qualquer categoria de justiça, daquelas justiças especiais que nós vimos, como a justiça militar, seja ela estadual ou federal, né? A justiça militar envolvendo não apenas a ideia dos seus membros como policiais militares, mas membros do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Isso se daria em justiças especiais, como, por exemplo, a justiça eleitoral, ou eu teria que imaginar, ou eu teria que analisar, teria que observar que é uma regra, a do artigo 79, a ideia do critério de necessidade de unificação dos processos, tão falada pela doutrina brasileira, se referia só à justiça comum, só à justiça comum estadual, só à justiça comum federal, ou envolveria todas as justiças especiais. Ora, diz a própria doutrina que essa ideia ela se torna obrigatória quando nós estamos falando de jurisdição comum, jurisdição militar, juizados especiais que tratam de crimes de menor potencial ofensivo, inclusive do ponto de vista obrigatório, quando nós falamos sobre as competências da Lei 8.069 de 90, envolvendo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, toda vez que eu imaginar que estou numa ideia de modificação da competência penal, e que é o Instituto da Continência que, portanto, vai determinar efeitos, e que eu estou aqui à luz de um momento do critério de necessidade de unificar os processos, e que vai resultar até em uma economia processual, no princípio da economia processual, como nós vimos lá atrás,
é obrigatório ou é facultativo? Então, eu tenho que analisar, é da justiça comum? Então, a jurisdição comum torna a questão obrigatória. A jurisdição militar torna a questão obrigatória. Os juizados especiais torna a questão obrigatória. E o ECA também torna a questão obrigatória. Assim diz o artigo 152, assim diz o artigo 152 do Código de Processo Penal. Ou seja, motivos de relevância jurídico-processuais penais, digamos assim. E aí é obrigatório. E quando seria facultativo? Quando eu posso interpretar que não vai haver prejuízo, mesmo gerando efeitos de modificação, esses efeitos não serão prejudiciais e, portanto, se torna facultativo. Ora, quando eu tenho que analisar a infração e o seu lugar, ou o lugar da infração, e o lugar da infração, digamos assim, determinados por tempos e circunstâncias. O que significa tempos e circunstâncias no lugar da infração que deixa ou que faz com que a possibilidade de modificação da competência penal não seja obrigatória e sim facultativa? Quando eu estou, por exemplo, quando eu tenho no processo, nenhum dos processos, um número excessivo de réus. E aí vocês poderiam perguntar, e o que seria um número excessivo de réus, Luciano? Uma dezena de réus, 2 dezenas de réus, e aí isso se torna facultativo, porque praticar a necessidade de unificação, do critério de unificação dos processos, isso teria um custo processual muito maior do que mantê-lo no foro em que está e o julgamento ser realizado ali e a decisão penal ser prolatada naquele processo e não eu ter uma unificação. Não há um número, digamos assim, não é um critério imutável, não é um critério fixo, digamos assim. Ou seja, não há uma normatividade que determine um número específico para se caracterizar, para se conceituar, para se definir excessividade de réus no processo. Pelo menos eu não conheço uma norma que traga taxativamente a previsão de que estamos à luz de excesso de réus com um número tal quando respondem em um processo. Então, primeiro critério, infração e lugar da infração, para determinar, portanto, a facultatividade ou não da unificação dos processos. A ideia do excesso de réus, e que não tem um número determinado, mas eu penso que um processo com 2 dezenas de réus, com 3 dezenas de réus, ou até mesmo uma única dezena, um processo com 10 réus, me parece algo já caracterizado como excessivo, mas aí é preciso ver o posicionamento de cada autor e a própria construção jurisprudencial sobre número excessivo de réus, digamos assim. E, no caso específico, em que se identifica que, naquele processo, pode-se dar o prolongamento da prisão do réu. Então, com a ideia, portanto, de evitar o prolongamento da prisão do réu, nós podemos diferenciar os critérios de obrigatoriedade e de facultatividade. Ou seja, quando eu tenho como política jurídica no processo penal evitar o prolongamento da prisão do réu, então a ideia de unificação de processo ela se torna facultativa. O julgamento vai ser ali e, portanto, se dá exatamente por aquele juízo, por aquela vara, por aquele foro, por aquela jurisdição, sem a necessidade obrigatória de, digamos assim, unificação dos processos em andamento. É nesse sentido que nos referimos. E aqui nós concluímos o capítulo referente aos artigos 76, 77, 78 e 79 do Código de Processo Penal. Todos esses 4 artigos são extremamente relevantes porque tratam de um momento decisivo na teoria do processo penal e, no caso, na teoria do processo penal brasileiro. Porque, afinal de contas, o processo penal se desenvolve à luz dos institutos da jurisdição e da competência. Nós precisamos saber quem é o juiz natural, precisamos saber se o juiz é imparcial,
precisamos depois saber se o juiz é competente. E se o juiz é competente pela ideia de jurisdição, pela ideia de competência penal. E com todos esses institutos relacionados a esse momento dos artigos 76, 77, 78 e 79 do Código de Processo Penal. Dito isto, portanto, concluída essa parte, portanto, de jurisdição e competência penal no direito processual brasileiro, nós vamos para um tópico denominado de teoria geral da prova, ou teoria geral da prova e provas em espécies no processo penal brasileiro. E a primeira pergunta que surge, ou o discurso, a ordem do discurso, é construída a partir exatamente de uma pergunta. Que é prova? E uma outra pergunta, há uma diferenciação entre meios de produção de prova e prova? O que é prova para você? O que é o instituto da prova no direito penal para você? Ou no direito processual penal para você? Qual é o conceito de prova? Qual é a definição de prova? O que eu posso interpretar como prova? Quais são as naturezas das provas? Material, imaterial? O que você interpreta como prova? Me ouve? Aqui a minha internet está, parece, pelo menos, no ar, digamos assim. O que é prova para vocês? Quando ouvem a palavra prova, quando leem os textos do processo penal que aparece a expressão, por exemplo, produção de provas, conjunto probatório, que falamos no encontro de ontem, provas em espécies, o que quer significar prova? Qual é a relevância da prova no processo penal? Qual é a função da prova no processo penal? Tudo aquilo que é apresentado ao juiz é um testemunho sobre algo que já aconteceu. Aquilo que nos remete aos fatos do evento. Elementos demonstrativos que indicam a existência de um fato. Veja, primeiro ponto. Não há ou não haverá processo sem prova. Esse é um ponto irrenunciável da interpretação da teoria do processo. O processo, é verdade, vocês poderiam levantar, mas, Luciano, o processo não vai existir porque tem um fato, e esse fato ele é tipificado como delito ou crime em uma norma determinada, e sobre esse fato houve ou uma denúncia ou uma autuação, e aí, portanto, vai haver o processo. Se falar isso, obviamente que é uma argumentação com lógica. Sem dúvida alguma, é uma argumentação com lógica. Entretanto, não é o bastante para haver um processo. Não é o bastante para haver um processo. Pelo menos na nossa interpretação. Lucas, que o fato é apenas um elemento da pretensão acusatória. Exato. Uhum. Porque sobre o fato, é preciso ter alguma coisa concreta sobre ou a materialidade desse fato ou a autoria desse fato. E aí é que nós caímos no campo das provas. Porque a denúncia, vou ligar lá para o Disque não sei o quê, que aqui do lado da minha casa, do lado do meu apartamento aqui, está ocorrendo uma relação social conflituosa, está ocorrendo um fato que eu estou interpretando que é um crime. Só essa comunicação, só essa denúncia não é o bastante para haver um processo. A autuação é um momento que nós poderíamos dizer bastante para
termos, portanto, a instauração de um processo. Se eu estou falando de autuação em flagrante, sim. De autuação em flagrante, sim. Se eu estou falando de uma autuação em um processo de investigação, sim. Por quê? Porque é produção de prova. Se eu estou falando de uma autuação em procedimento investigativo em fase de inquérito policial, sim. Sim, porque aí nós já estamos nessas três perspectivas, nós já estamos dentro, nessas três perspectivas, nós já estamos dentro da ideia da produção de prova. Uma autuação no campo da flagrância delituosa é porque aquele que autuou em flagrante delito, com a sua observação, tem, no mínimo, a convicção sobre autoria e materialidade. E se há autoria e materialidade, então, aqui eu já tenho elementos suficientes para uma ideia de processo. Então, nem sempre só a ideia do fato, nem sempre só a ideia da denúncia, nem sempre só a ideia da comunicação, ela vai ser suficiente para eu ter um processo penal, ou para eu ter um processo. Para eu ter um processo, seja ele administrativo, seja ele civil, seja ele do trabalho, seja ele penal. Então, nós podemos notar de que, sem prova, não há processo. Porque se admitirmos a ideia de que pode haver um processo sem prova, a prolação da sentença penal, ela se dará com fundamento no quê? Se eu estou à luz de um processo no qual não tem prova e sobreveio uma prolação de uma decisão penal, essa decisão penal, e aqui há uma diferenciação com o pensamento jurídico brasileiro, com a doutrina brasileira, a doutrina é assim, se eu estou em um processo e que não tem prova e sobrevém uma prolação de uma sentença penal condenatória, essa sentença penal condenatória, ela é produzida com fundamento, ela é prolatada com fundamento no quê? Eu diria, tanto a sentença penal condenatória quanto a sentença penal absolutória. A sentença penal absolutória em um processo que não tem prova, ela só pode ter um fundamento. O réu vai ser absolvido por insuficiência de provas sobre a autoria e materialidade delituosas. Essa tem que ser a fundamentação da sentença absolutória. Já falo, Gordura. Então, não é só sobre buscas de fundamento de uma sentença penal condenatória num processo que não tem prova. É também num processo que não tem prova a prolação de uma sentença absolutória. Porque o juiz não pode chegar assim e só dizer assim, fulano de tal, que é o réu, está absolvido, ponto. Não, isso não é fundamento. Isso não é fundamento de uma decisão judicial. Essa decisão judicial não tem fundamento. Ou uma decisão de um juiz como, abre aspas, vistos, vírgula, analisados os pedidos do peticionante, vírgula, indefiro, vírgula, por enquanto, ponto. Onde está o fundamento dessa decisão? O que essa decisão explica? O que essa decisão demonstra, se é que pode demonstrar? Então, seja na prolação da sentença condenatória, seja na absolutória, se nós estamos à luz de um processo que não tem prova, a decisão tem sempre que ter fundamento. Qualquer decisão do magistrado, qualquer decisão do Estado juiz, ela só será, e aqui é a minha posição, ela só será não apenas legal, ela só será legítima à luz da sua fundamentação
e o campo de fundamentação da decisão judicial é traduzido nos autos do processo crime. Repito, para ficar extremamente claro. Toda e qualquer decisão do Estado juiz não será apenas legal, mas será legítima à luz dos fundamentos trazidos por ela própria decisão. E o espaço dos fundamentos, ou o espaço da construção dos fundamentos da sentença, da decisão judicial, é traduzido nos autos do processo. Ou seja, não é traduzido nenhum serviço jornalístico da CNN, da Globo News, do Jornal Nacional, do Jornal da Record, do Jornal do SBT. Ou seja, não é traduzido em nenhuma fala de alguém que não tenha conexão com o processo, nesse sentido que nos referimos. Ora, então, Luciano, o que é que eu posso interpretar como prova? O que é prova? Né? Então, eu poderia construir o conceito do Instituto da Prova como um objeto que pode ser material ou imaterial, um objeto que pode ser material ou imaterial, que tem a função de auxiliar na formação da livre convicção do Estado juiz para a prolação da sentença, seja ela condenatória ou absolutória. Repito, essa é uma das possibilidades de conceito sobre o que seja prova. Primeiro que ela é um objeto, e ela pode ser um objeto material ou um objeto imaterial. Está aí o direito digital para mostrar que ela pode ser imaterial. Está aí, portanto, os cybercrimes, né? ou como dizem alguns, os cybercriminosos, para demonstrar que ela pode ser imaterial. Ah, mas só isso? Não, não é só isso não, porque também já lá no passado, né, ou naquilo que a própria memória do processo e da teoria do processo, não é da teoria do processo penal, mas da teoria do processo, a própria memória da teoria do processo chama de a rainha das provas, que é a prova testemunhal. A prova testemunhal é uma prova imaterial e não material. Mas agora nós temos duas possibilidades na construção do conceito de prova sobre prova imaterial, ou na ideia da imaterialidade da prova. Uma, a rainha das provas, a prova testemunhal, né? E a outra, que é agora com o advento de um mundo tecnológico, com o advento de realidades digitais, de plataformas digitais, de mundos imateriais, nesse grande mundo, nesse infinito mundo denominado de rede mundial de computadores, espaço no qual nós vamos vamos identificar todas essas plataformas digitais. Então, quando eu falo de prova, eu falo de um objeto material ou imaterial que tem a função de auxiliar na formação da livre convicção do Estado juiz para a prolação da sentença. Ou seja, a prova, seja ela qual for, ela tem a função de auxiliar no convencimento, na persuasão do Estado juiz para, assim, servir de fundamento para a prolação da sentença. É nesse sentido. Então, a prova seria o quê, Luciano? A prova seria, portanto, em algumas letras, ela seria um instrumento de persuasão, ela seria uma espécie de instrumento de persuasão em relação ao fato supostamente acontecido. Exatamente. Volto ao início do discurso. Só o fato não é bastante, só o fato não é suficiente para haver o processo. E em havendo o processo, só com o fato, nós temos essas possibilidades. O juiz terá que fundamentar a sua decisão, se ela é condenatória, sem as provas,
e ele terá que fundamentar a sua decisão se ela é absolutória sem as provas. Então, o fato tem que ser corroborado por uma ou um conjunto probatório. Esse fato, tipificado como crime ou delito, um fato delituoso, tem que ser corroborado por esse instituto chamado prova, ou por um conjunto desse instituto chamado prova, que nós vamos chamar de conjunto probatório. O que seria, portanto, esse conjunto probatório? Eu poderia interpretar como conjunto probatório os acontecimentos relacionados à conduta praticada, à ação realizada, ao comportamento consumado, que darão ensejo nessa conexão entre atos e conjunto de atos e possibilidades materiais e imateriais que levaram a acontecer o fato, ou que o fato aconteceu e que eles traduzem o fato, como, portanto, a ideia do processo. O processo, e aqui especificamente agora, o processo penal de natureza acusatória é um processo penal do conjunto probatório e não outro. E não outro. Quando eu me refiro a processo penal de natureza jurídica acusatória, eu estou falando, como diz Manuel da Costa Andrade, né, num grande livro, em um dos seus grandes livros, Teoria das Provas Admitidas em Processo, hoje presidente do Tribunal Constitucional Português, como diz Manuel da Costa Andrade, quando eu estou falando de processo penal de natureza acusatória, eu estou falando de um processo das provas, mas não apenas um processo das provas, como diz Manuel da Costa Andrade. Mas eu estou falando de um processo das provas lícitas, da produção de provas lícitas, do levar, como dizem os portugueses, já que eles não usam gerúndio, do levar das provas ao processo de natureza, essas provas lícitas. De natureza dessas provas lícitas. Lícitas. O que isso quer dizer, Luciano? Quer dizer que eu posso ter admissibilidade de provas ilícitas no processo? Pode. Nós temos produção doutrinária sobre isso. Nós temos posições jurisprudenciais sobre essa perspectiva jurídico-processual. Para Manuel da Costa Andrade, e para alguns processualistas brasileiros, como Antônio Scarancio Fernandes, como Ada Pellegrini Grinova, como Cândido Rangel Dinamarco e outros, como José Frederico Marx, né? E outros, o processo penal de natureza jurídica acusatória é o processo penal das provas lícitas, das produções de provas lícitas. Lembrem-se, né? Lembrem-se que durante esse período denominado de investigação da Lava Jato, nós tivemos um debate acerca de uma propositura que seria uma normatividade, uma estrutura normativa para a construção de 10 políticas jurídicas de combate. Desculpe-me. 10 políticas jurídicas normativas de combate à corrupção. E dentre essas 10 propostas, políticas jurídicas normativas de combate à corrupção, nós tivemos uma ideia que apareceu, que era a ideia da utilização de provas ilícitas no processo penal brasileiro, desde que fosse de boa fé. Lembremos-nos, pela acusação. Pela acusação. No caso, o Ministério Público. Nós tivemos essa proposta
naquele projeto de lei, naquela discussão sobre o projeto de lei, era uma discussão sobre o projeto de lei, da possibilidade de utilização de provas ilícitas no processo, desde que fosse de boa-fé. E aí, vou buscar uma resposta em vocês. É possível? Tem alguma possibilidade da utilização de provas ilícitas no processo penal? Existe essa possibilidade? Lembrem-se, vou tentar, antes que comecem a responder e vão aí pensando, lembrem-se que nós tivemos uma investigação, acabo de me referir a ela, a investigação denominada de Lava Jato, né? Nós tivemos uma investigação denominada de Lava Jato, em que depois, sobre essa investigação, apareceram gravações e gravações de comunicações de conteúdo jurídico entre o Estado juiz e o órgão acusador. O que, na teoria do processo penal, fere o princípio fundamental do Estado juiz, que é a imparcialidade. Se o juiz, e não é como fora argumentado pelo então juiz do caso, de que não, da forma que eu me comunico com a acusação, eu me comunico com a defesa. Não, o juiz não tem que se comunicar nem com a acusação, nem com a defesa para prolatar decisões judiciais. Ele tem que se comunicar com os autos do processo. A comunicação do juiz é com os autos do processo, com o que fora produzido nos autos do processo, que é a tradução do momento maior da prova, intitulado como conjunto probatório, porque conjunto probatório envolve juntar provas da acusação e juntar provas da defesa nos autos do processo. Essa é que tem que ser a comunicação do juiz, não com as partes. Estado juiz não tem que se comunicar com as partes. Estado juiz tem que ouvir as partes. E há momentos processuais para o Estado juiz ouvir essas partes e não se comunicar com as partes. Mesmo porque a própria imagem da justiça tem uma venda nos olhos. E se tem uma venda nos olhos, não adianta ela se comunicar, porque ela não está vendo as partes. Então, qual é o sentido dessa comunicação? O que ela tem que fazer, como procedimento, é ouvir as partes. E as partes serão ouvidas exatamente num espaço imaterial denominado do quê? De autos do processo, que é onde serão hospedadas as provas, ou onde será hospedada toda a produção de prova interpretada como conjunto probatório. Mas aí o juiz dizia, mas eu falo com a acusação assim como falo com a defesa. Não tem que falar nem com a acusação, nem com a defesa, excelência. O Estado juiz não tem que produzir comunicação com as partes nesse sentido. Mas aí surgiram os áudios. E aí, os envolvidos, no caso, diziam o quê? Primeiro que esses áudios, não sei se corresponde à minha fala. Não sei se é minha fala. Quer dizer, você liga para alguém, depois aparece essa ligação com a sua voz e você diz que não sabe se é sua voz. Primeiro. Segundo, eu não sei se é minha voz. Segundo, se é minha voz, eu não sei se ela está editada. Tem sentido. Aí tem sentido. Mas que é sua voz, porra. Agora, que ela pode ter sido editada? Pode, tem sentido. Tem sentido. Terceiro, se é minha voz e se não está editada, é uma prova ilícita. Não tem validez jurídica, diziam os envolvidos no caso. Até aí, na segunda e na terceira argumentação, tem sentido. Tem sentido jurídico. Claro que tem sentido jurídico. Aquela prova, segundo os envolvidos, não poderia ser utilizada
nos processos, porque ela seria uma prova ilícita. Mas aí depois veio uma investigação da Polícia Federal, denominada de Spotfire. Desculpa, Spotfire, estou aqui com a cabeça no aplicativo de música. Denominada de spoofing, em que a Polícia Federal, com autorização do Supremo Tribunal Federal, com autorização de um ministro do Supremo Tribunal Federal, inicia a investigação, identifica os hackers e requer ao Supremo Tribunal Federal um mandado de busca e apreensão do quê? Requer ao Supremo Tribunal Federal um mandado de busca e apreensão dos computadores, né, dos notebooks, das memórias de computadores, dos celulares, desses hackers, e que são interpretados não como hackers, mas como crackers. E aqui uma diferenciação. Hackers, e aqui para a ideia de prova imaterial, que nós vamos discutir lá na frente, que nós vamos falar lá na frente. Eu estou falando de hackers quando eu estou falando de um profissional das tecnologias da informação que observa e estuda os sistemas digitais quanto à sua ideia de segurança digital. E esse hacker, ele procura identificar as vulnerabilidades do sistema, ele procura identificar as fragilidades do sistema em termos de segurança. E aí ele propõe para o sistema reformulações no sistema. Esse é o hacker. Ele propõe, portanto, para a plataforma tal. Por isso que existem, né? Por isso que todos nós que temos os smartphones e tal, existem esses programas que estão nos smartphones, nos Samsungs, no iPhone, em todas essas categorias de smartphone. Por isso que eles ficam direto mandando atualização do sistema, atualização do app. É por quê? É porque eles têm uma equipe de hacker que fica observando o sistema e vê que o sistema está inseguro em determinada fase do sistema e que, portanto, é preciso fortalecer a segurança do sistema ali. Então, para isso, é preciso atualizar o sistema. Esses são os hackers. Os crackers são aqueles que observam essas vulnerabilidades do sistema, que observam essas fragilidades do sistema e utiliza esse conhecimento sobre essa vulnerabilidade do sistema para vender esse conhecimento para outros invadirem o sistema. Ou ele próprio realizar esse trabalho, dizendo, olha, o sistema tal, se tu precisar de uma informação, o sistema tal é vulnerável, nós podemos invadir o sistema e colher aquela informação. Tu me pagas quanto? Esse é o cracker. O hacker é um profissional da cibernética. O cracker é um criminoso da cibernética, segundo essa definição. O cracker, ele é o cybercriminoso, como diz o pensamento jurídico, a doutrina. O hacker, ele é um cibernético. Essa é a diferenciação. Ora, então a Polícia Federal implementa aquela investigação chamada spoofing e requer um mandado de busca e apreensão ao ministro do Supremo Tribunal Federal para produzir, para recolher todos aqueles mecanismos que podem ser traduzidos como prova material. E assim se deu. E depois, quando o ministro Henrique Ricardo Lewandowski autoriza a busca e apreensão dos computadores, dos notebooks, dos smartphones, ele conduz todo esse material para um perito cibernético. E o perito cibernético certifica de que todas as vozes eram daquelas pessoas, de que todas as gravações, as vozes e gravações que eram ligações telefônicas não foram adulteradas. E o terceiro critério agora elas não seriam mais ilícitas, porque toda a produção delas foi realizada mediante um mandado de busca e apreensão realizado à luz de uma prolação, de uma sentença de um ministro do Supremo Tribunal Federal.
não havia mais ilicitudes. Mas a pergunta é, vocês observam, enxergam, interpretam, analisam alguma possibilidade da utilização de prova ilícita no processo? No processo penal? Hein, pessoal? Pergunto isso em função de que o nosso palestrante do dia 28/9, do encerramento, Arthur, sim, se for para a defesa do réu. Ah, Arthur colocou aqui. Pergunto isso em função de que o palestrante de encerramento dessa disciplina do dia 28/9, o professor e magistrado, Pierre Souto-Maior, escreve um manual de processo penal, junto com o professor livre-docente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e membro do Ministério Público aposentado, Afrânio Silva Jardim, em que ambos sustentam a ideia da utilização de prova ilícita no processo penal pela defesa, no sentido de que essa prova, mesmo ela sendo ilícita, ela demonstrará a inocência do réu. E aí eles admitem essa produção de prova. É uma posição majoritária na doutrina brasileira? Não. É uma posição, então, minoritária? Sim. Tem recepção em posicionamentos jurisprudenciais? Sim. Majoritário? Não. Qual é a posição do STF? Veremos. Qual é a posição do STJ? Veremos. Enfim, veremos qual é a posição nesse tópico aqui, nessa passagem aqui do plano de aula, veremos qual é a posição do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre a utilização de prova ilícita pela defesa, buscando a inocência do réu. Porque lembre-se, qual é a função da prova? Nenhuma das possibilidades de conceito. A função da prova, qual é? É auxiliar na formação da livre convicção do Estado juiz. Ou seja, a função da prova é construir a persuasão, o convencimento do Estado juiz em prolatar a decisão judicial que lhe interessa. No caso aqui, a defesa, a decisão absolutória. É nesse sentido. Diz Maria Fernanda Almeida, sim, se ela for usada em favor do réu e para provar sua inocência, mediante estado de necessidade e resguardando sua liberdade, por esse possivelmente está sendo acusado de forma injusta. Eu não diria de forma injusta, Maria Fernanda, mas ele está sendo acusado de forma que não procede para uma prolação de sentença penal condenatória. Ou seja, a acusação não tem base legal. Ou, em outras expressões, ou diria Manuel da Costa Andrade, a acusação não tem fundamento jurídico e, portanto, o processo não pode se conduzir para uma prolação de sentença penal condenatória. Né? Seria, portanto, uma acusação sem fundamentos jurídicos. E se o processo penal é um processo penal de natureza jurídica acusatória, a natureza jurídica acusatória, ou uma das naturezas jurídicas acusatórias do ponto de vista do órgão titular da ação, é o fundamento jurídico dessa acusação. E se não há um fundamento jurídico nessa acusação, então não pode haver um processo. E em havendo um processo, não pode haver uma prolação de sentença penal condenatória. Tem que ser absolutória. E na sentença penal absolutória, como eu me referi anteriormente, tem que haver um fundamento da decisão do Estado juiz, porque essa sentença é absolutória. É nesse sentido. Eu fiz essa pergunta porque é o palestra do dia 28, e que, mesmo não estando no tema que ele vai tratar,
Mas como tem uma palavra lá inquisitiva, né? Pode dar mais para construir uma argumentação e perguntar para ele: professor, por que o senhor sustenta, o senhor e o professor Afrânio Silva Jardim, por que ambos sustentam lá no curso de processo penal de vocês a utilização da prova ilícita no processo penal brasileiro? O senhor poderia discorrer alguns minutos sobre essa questão, só sobre essa questão, e se posicionar como autor de pensamento jurídico processual penal no Brasil? Por isso que levantei essa questão. Mas nós trataremos mais profundamente sobre ela, mergulhando nos posicionamentos da doutrina brasileira e analisando a posição jurisprudencial das cortes superiores no Brasil, no caso, o STJ e o STF, sobre a utilização de prova ilícita no processo penal. Muito bem. E por hoje, encerramos por aqui. Se não tem perguntas, se não tem manifestações, inquietações, dúvidas, incerteza, encerramos por aqui. Deixa eu tirar aqui da gravação.